1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 54. 1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do 54. Uma das palavras talvez mais relevantes nesse livro de 1 de Coríntios, Paulo traz uma perspectiva da ressurreição, fala sobre a ressurreição, praticamente todo o capítulo, e ele vem agora no final do capítulo, concluindo com algo assim muito especial, muito maravilhoso. 1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do 54, diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57 diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Portanto, meus amados irmãos, falando com os irmãos aqui de Coríntios, falando conosco aqui nessa noite, com os irmãos que estão nos assistindo pela internet, ele diz assim: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Feche teus olhos, abaixa a tua cabeça, abra aí o teu coração para a palavra do Senhor na sua vida, que há de ser ministrada nessa noite. Nós vamos orar. Pai amado, nós louvamos ao Senhor, bendito é o nome do Senhor. Senhor, nós nos prostramos diante da autoridade da Tua santa palavra, e nós te pedimos, fala conosco nessa noite. Nosso coração é uma terra necessitada da Tua palavra. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor vai ministrando a cada mente, a cada coração, a cada vida, aqueles que estão presentes aqui, aqueles que estão na internet. Pai, fala a cada vida, pois a Tua palavra, ela nos dá força, ela nos ensina, ela nos restaura, ela nos ajuda, ela nos leva além das nossas limitações. Senhor, é a Tua palavra que faz isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Em nome de Jesus. Paulo estava, como eu disse, falando sobre a ressurreição dos mortos. E eles vêm aqui nesse capítulo 15, a partir do versículo 16, com um brado de vitória. Quando nós lemos aqui, talvez é difícil captar, entender aquilo que estava passando ali, as emoções e aquilo que de fato estava sendo trago, estava sendo colocado ali claramente pelo apóstolo Paulo. Mas eu com certeza não estava ali presente, mas eu creio que essas palavras, elas não foram mencionadas, elas não foram faladas de qualquer forma. Ele estava trazendo um brado de vitória, onde ele diz, quando ele chama a morte, e ele diz claramente, ele faz algumas perguntas, ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pois o aguilhão da morte, o ferrão, para quem não sabe o que é aguilhão, é o pecado, e a força do pecado é a lei. E ele vem com esse brado de vitória e diz aqui: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Nós nos alegramos em Cristo Jesus e nós recebemos essa palavra. Quem recebe essa palavra? A nossa vitória está em Cristo Jesus, a nossa força está em Cristo Jesus.
a nossa vitória está no Senhor Jesus Cristo e nós recebemos essa palavra com alegria. Mas quando nós nos aprofundamos um pouco aqui nesse texto, a gente entende que existe uma guerra sendo travada ainda. Preste atenção no que eu escrevi aqui. Não existe vitória sem guerras, e nem guerras sem lutas, e não existe lutas sem inimigos. É uma realidade nossa. É uma realidade que aconteceu aqui no tempo de Paulo, mas é uma realidade que continua acontecendo nos nossos dias. E um erro devastador que nós, às vezes, nós nos esquecemos que nós estamos ainda em lutas. Nós estamos ainda passando por batalhas. Nós estamos passando e nós temos, porque nós temos luta, claro que nós temos inimigos para que possam ser derrotados. E nessa noite eu queria trazer para você alguns inimigos que têm de fato afrontado o povo de Deus. Alguns inimigos que têm se agrupado para que possa ter vitória contra os escolhidos do Senhor. Mas nós temos essa palavra guardada na nossa mente, mas também no nosso coração. Graças a Deus que nós temos a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode lutar, Ele pode nos afrontar, mas nós sabemos que o livro já está escrito, e nós conseguimos ler, e nós começamos a tomar posse dessa verdade, abraçar isso que está escrito, e viver essa realidade. Porque tem muitas realidades e verdades na palavra de Deus, que estão aqui, e muitas vezes nós entendemos isso somente no nosso intelecto, e nós não abraçamos, nós não recebemos isso pela fé. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós temos a vitória, amém? Nós lemos ou não? Então receba no teu espírito em nome de Jesus pela fé, amém? Então eu queria desmascarar esses inimigos que muitas vezes estão aí escondidos, estão aí na espreita, buscando a quem devorar. E eu pediria o Wagner para colocar para mim lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 até o 10. Preste atenção no que a palavra do Senhor diz. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos, falando conosco, nos vossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante o que, igreja? A fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o que, igreja? Boas obras, aos quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Bem, esse texto aqui, ele começa a colocar bem claro contra quem é a nossa luta. E aqui, se você observar no começo do versículo, no capítulo 2, no versículo 1, ele fala sobre o curso deste mundo, ele fala sobre o príncipe da potestade, e ele fala sobre a inclinação da nossa carne.
E eu queria que nós pudéssemos falar rapidamente sobre esses inimigos que de fato têm espreitado, eles têm rodeado, eles têm feito de fato danos, né, no mundo, e a gente às vezes não percebe isso, às vezes nós nos tornamos até amigos. E o apóstolo Paulo diz claramente que nós andávamos nisso outrora. Agora não, agora nós nascemos de novo, nós agora temos o Espírito Santo, nós agora conhecemos o Senhor da glória, nossa vida foi comprada, nós somos resgatados em Cristo Jesus, e a nossa vida agora foi ceifada em Cristo Jesus. Nós agora pertencemos a Ele. A nossa vida outrora era uma vida que estava de fato nos nossos delitos, nos nossos pecados, andando nas transgressões de uma vida natural sem Cristo Jesus. Uma vez que nós conhecemos o Senhor da glória, uma vez que nós somos resgatados, uma vez que nós somos tirados dessa condição de morte e fomos transportados para a vida, a Bíblia fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então antes nós éramos o quê? Trevas. Antes nós éramos filhos da desobediência. Antes nós fazíamos aquilo que era mal, contrário à vontade de Deus. Mas Ele veio e nos resgatou. Amém, igreja? Porém a Bíblia diz, e ela nos apresenta claramente aqui, os nossos inimigos. O primeiro que ele vem falando aqui é sobre o curso desse mundo. Outrora aos quais andávamos, outrora segundo o curso deste mundo. Presta atenção, gente, sabe o que é que acontece quando fala do curso desse cosmo, desse sistema filosófico, desse sistema acadêmico, desse sistema cultural, desse sistema político, desse sistema institucional que muitas vezes quer levar os homens para longe de Deus. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então existe um curso deste mundo que nós vemos claramente, nós percebemos claramente quando nós ligamos o nosso computador, quando você vai na sua rede social, quando você começa a perceber que algo está acontecendo que não é normal, que não é suposto ser dessa forma. E a gente vê e a gente começa a perceber quando nós começamos, de uma forma mais apurada, começando a prestar atenção no que está acontecendo. E a gente vê hoje até mesmo o governo. O governo é uma coisa que já está instituída, irmãos. E nós vemos hoje o governo tomando o papel dos pais. Grande realidade dos nossos dias que as famílias estão sendo edificadas, estão crescendo, a população mundial sem pais. E quem está substituindo, quem tem feito essa função é o governo. O governo que ensina, é o governo que educa, é o governo que traz conceitos, é o governo que às vezes traz o recurso. Isso nunca foi a vontade de Deus. Eu estava pensando sobre esse assunto, eu não sei se você se lembra, tem alguns aqui que talvez não se lembre disso. Em 2001, quando as torres caíram, o governo ele começou a tomar muito mais força por causa do medo de ataques terroristas, de coisas que poderiam acontecer com a nação, não somente com a nação americana, mas todo mundo. E o governo começou a tomar mais, vamos dizer assim, ter mais força para agir do que tinha antes. Isso foi claramente mudado porque as pessoas tinham medo, as pessoas estavam receosas que alguma coisa drástica poderia acontecer com a nação, e eles foram cedendo e o governo foi adquirindo cada vez mais força. Eu me lembro que em 2005, quando aconteceu em New Orleans, quando foi o furacão ali, Katrina, aconteceu ali que houve um desastre naquela cidade. Parece que 1.200 pessoas morreram e ali se gastaram mais de 125 bilhões para poder recuperar aquela cidade. E eu lembro que nesse tempo foi dado
vários direitos para que o governo pudesse agir de uma forma mais dinâmica, para que não acontecesse de novo o que aconteceu naquela cidade. Em caso tivesse outro terremoto, alguma coisa natural que pudesse vir sobre a nação americana, o governo teria agora a condição de atuar de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais precisa, de uma forma muito mais forte naquele momento, sem esperar que as leis pudessem dar respaldo. Então isso foi acontecendo, o governo foi se tornando cada vez mais poderoso, e hoje, 2020, nós estamos enfrentando uma pandemia em todo o mundo e também na nação americana, e nós podemos ver claramente como o curso desse mundo se manifesta de uma forma tão clara e visível, ao ponto do absurdo acontecer de nós termos liquor stores abertos em toda a nação e as igrejas fechadas. Ao ponto de nós termos governadores que proibiram que a igreja tivesse um número de pessoas, reduzisse o número de pessoas dentro da igreja, mas que liberasse as manifestações do lado de fora. Então são contradições, ao ponto de um dos governadores do maior estado americano proibir que houvesse cânticos dentro da igreja. Como se explica isso, pastor? Se explica isso porque existe um curso do cosmos, desse mundo, o sistema atuante, para justamente combater, para ir contra o povo de Deus. Então eu queria que você pudesse prestar atenção. A nossa batalha já foi ganha, a nossa luta já foi ganha em Cristo Jesus, mas com isso não quer dizer que nós não temos inimigos ainda lutando contra a sua fé, contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família, e um deles é o curso deste mundo. Segunda coisa que o texto fala lá na frente é sobre o príncipe da potestade do ar, que nada mais, nada menos que é o diabo, conhecido como antiga serpente, como Satanás, como o acusador dos irmãos, como o nosso adversário. Quando você vê aquela palavrinha ali, príncipe, quando você vai nos originais, ela está dizendo sobre Arcon, que é o mesmo que governador dos ares. Então existe nesse momento, além de ter um curso maligno, um sistema estabelecido, ainda tem um que está estabelecido nos ares. A Bíblia diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, não é contra o seu patrão, não é contra a sua esposa, não é contra o seu esposo, não é contra aquele vizinho que você talvez não se dê muito bem com ele. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, contra o príncipe das potestades no ar, contra o diabo. É ele que atua contra a igreja, ele que atua contra as nossas vidas. E hoje nós vemos claramente, eu não sei se isso acontece na sua família, com certeza já está acontecendo. Nós vemos hoje divisões, nós vemos divisões políticas, nós vemos aí coisas acontecendo, filhos que não conseguem mais comer junto com os pais, pais que não conseguem mais encontrar com os filhos, a divisão entre a esposa e o esposo, a divisão entre o marido, entre os filhos, o pai e o filho e o pai. Nós vemos isso, por quê? Porque há divisões da forma de pensar, da forma de entender. Claramente se vê isso, e quem é aquele que está manipulando todas as coisas é de fato o inimigo das nossas almas. E o texto continua dizendo que o outro inimigo que nós temos aqui é a inclinação da nossa carne. Quando você vai lá ver aquela palavra carne, significa shark, que está falando da nosso corpo, e da nossa alma. Inclinações, tendências naturais, biológicas que nós temos, vontades pessoais, que quando preste atenção, quando você não tem
os limites que vêm estabelecidos pela pessoa do Espírito Santo claramente na sua mente, e você é governado pela sua alma, pelos seus desejos, pelas suas concupiscências. São palavras às vezes que são difíceis de entendimento, mas é isso, essa vontade humana muitas vezes que a gente quer fazer, a gente sabe que está errado, a gente sabe que não pode, a gente sabe que vai desagradar a Deus, a gente sabe que aquilo vai além daquilo que foi deixado para nós nas Escrituras, na palavra, mas é uma força interior, algo acontecendo dentro de nós, uma batalha interna que Paulo fala: as coisas que eu queria fazer eu não faço, e aquelas que eu não quero eu faço. Miserável homem que sou, quem vai me livrar? Paulo diz isso. Imagine, nós também lutamos com isso. É algo que está dentro de nós, que o texto chama a inclinação da nossa carne, que só pode ser controlado, só pode ser apaziguado, só pode ser pacificado através de um relacionamento de perto com a pessoa do Espírito Santo. É Ele que nos traz paz, é Ele que nos ensina, é Ele que nos convence, é Ele que nos orienta, é Ele que nos livra, é Ele que nos dá livramento. É o Senhor Espírito Santo que norteia a nossa vida, para que nós possamos de fato lidar com tudo isso que nós acabamos de falar aqui, os inimigos que lutam contra o homem de Deus, que luta contra a mulher de Deus, que luta contra a família. Nós precisamos, nós carecemos da pessoa do Senhor Espírito Santo. E o último dos inimigos, segundo Paulo, nesse mesmo capítulo que nós lemos, a ser vencido, é a morte. Capítulo 15, 26 fala que é o último inimigo a ser vencido. E interessante que a morte, ela se manifesta de 3 formas, e às vezes a gente esquece disso. Existe uma morte que todo mundo conhece, porque eu tenho certeza que todos aqui já tiveram a oportunidade de ver um morto, uma pessoa que estava viva e faleceu. Essa é a morte física. Mas além dessa morte, existe uma morte espiritual, onde o homem e a mulher não conseguem entender absolutamente nada das coisas que procedem de Deus. Ela lê a palavra, ela não sabe para onde que entrou, para onde que saiu. Ela não consegue entender. Ela vai na igreja, a palavra entra no ouvido, sai no outro. Ela começa a conversar com um homem de Deus, com a mulher de Deus. Ela não sabe para onde foi, aonde passa. Um dia nós fizemos uma visita, muitos anos atrás. Isso foi assim, algo que me chamou a atenção. Nós estávamos conversando, o rapaz morava numa garagem, e a gente estava, um papo legal e tudo bem. E aí, quando eu falei com ele, agora nós vamos abrir a Bíblia, para que nós possamos estudar aqui o que a Bíblia está dizendo. Quando nós abrimos a Bíblia, o Senhor é minha testemunha do que eu estou falando. Quando nós abrimos a Bíblia para estudar, o moço dormiu. Imediatamente, em pé, irmãos. Ele dormiu em pé. Não venha dizer que ele estava cansado. Como é que ele estava cansado quando nós estávamos conversando, tudo estava bem? Isso chama morte espiritual. A pessoa não consegue entender questões espirituais. Ele ouve, mas não compreende. Ele escuta, mas ele não percebe. A palavra não entra. Ele não consegue entender princípios espirituais. Por quê? Porque ele está morto espiritualmente. E o que ele precisa? Ele precisa do Senhor Jesus, que nos dá a vitória. Ele precisa ser restaurado. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa de ter os seus olhos espirituais abertos, para que ele possa entender questões espirituais. Então essa é a segunda morte, é a morte espiritual. E para esse que está morto espiritualmente, tem esperança. Por quê? Ele está vivo fisicamente. Ele está exposto ainda à palavra de vida. E se essa palavra foi entendida e de fato ele se render a Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus cura, restaura, liberta. O Senhor sana, o Senhor faz milagres, o Senhor faz com que o homem espiritual, ele que está desconectado, seja conectado a Deus, o espírito do homem. Somente Deus pode fazer isso.
Isso não vem num aprendizado intelecto, ou seja, ele não consegue, de uma certa forma, de um dia para outro, começar a entender questões espirituais. Ele precisa de um toque de Deus. Ele precisa do soprar do Espírito Santo para que ele possa nascer de novo e ele possa entender, a partir de então, questões espirituais. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele é bem claro. Ele fala: você é mestre em Israel e você não entende isso, Nicodemos. Nicodemos era parte do Sinédrio, ou seja, tinha 70 anciões, que era a elite de todo Israel. Tudo, absolutamente tudo passava por aqueles homens. Eles eram escolhidos a dedo. Eram homens que tinham preeminência ali em Israel, em toda a nação. Eles eram treinados desde a sua infância. Por isso eles ficaram tão decepcionados, porque criam que Paulo seria um deles. E esse homem era parte do Sinédrio. E Jesus fala claramente: estou explicando, não estou trazendo questões espirituais e você não entende. É necessário nascer de novo. O Senhor Jesus explica e mostra para isso, a ele. Então, segunda manifestação da morte é a morte espiritual, e a terceira é a morte eterna. É quando as pessoas partem dessa vida sem ter um relacionamento com o Senhor Jesus, sem ter nascido de novo. Aqueles que desprezam essa oportunidade de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e partem para a eternidade sem ter esse encontro genuíno com o Senhor. Mas, pastor, se a pessoa for o membro da Betel, quero te falar, se você for membro da Betel e se você não tiver um relacionamento com o Senhor Jesus, o seu lugar não vai ser um lugar de alegria, o seu lugar não vai ser um lugar de descanso, porque não é a igreja, não é a Betel, não são as igrejas evangélicas, não são os nomes, não são as denominações que salvam o homem. O que salva o homem é um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. É quando eles conhecem o Senhor da glória, se derramam, se arrependem dos seus pecados e pedem ao Senhor que possa entrar nos seus corações. Essa pessoa, ela começa a partir daquele momento que ela entende esse, porque é um milagre de Deus, os seus olhos espirituais são abertos e ela consegue começar a partir de então entender questões espirituais. Se não acontecer isso no curso da sua vida, essa pessoa está fadada à morte eterna, que é a coisa terrível. O que é a morte eterna? É a separação eterna de Deus. A palavra é bem clara para nós. Quando nós vamos ao texto que nós lemos inicialmente, o texto lá no versículo 28 diz assim: portanto, meus amados irmãos, preste atenção, ninguém começa um texto dessa forma. Esse portanto aqui, ele está conectando aquilo que nós falamos anteriormente com essa parte. Porque a vitória que nós temos em Cristo Jesus, quem fez a obra do começo ao fim foi Cristo, gente. Nós, na verdade, como nós lemos lá em Efésios capítulo 2, a partir do 1 até o 10, nós recebemos isso de graça, mediante a fé. E Paulo vem e fala assim: isso não é por obra humana, para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém chegue diante da presença de Deus e fale com Deus: eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu fui um cara bom, eu fui aqui um cara sensato, uma pessoa que não fazia mal para ninguém, uma pessoa que fazia isso ou deixava de fazer aquilo. Na verdade, todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Todos nós precisamos dessa graça, todos nós precisamos desse perdão, todos nós precisamos de receber da parte do Senhor. Mas isso se recebe por fé, mediante a fé, e não tem outro jeito, não tem outra possibilidade. Em Cristo Jesus nós temos a vitória. Ele venceu todos os seus inimigos. O último a ser derrotado é a morte. E graças a Deus por Cristo Jesus, que nos concede, nos dá a vitória. Amém, igreja?
Portanto, por entender essa verdade, por ter de fato isso esclarecido nos vossos corações, Paulo vem com o versículo 58, fala assim: portanto, irmãos, por causa disso, porque vocês entenderam essa verdade, porque isso já está claro na mente de vocês, vocês já receberam o Senhor Jesus e a vitória da cruz por fé, portanto, eu quero falar algumas coisas, eu quero explicar algumas coisas, eu quero dar alguns conselhos para que vocês caminhem sobre ele, porque a vitória da cruz já aconteceu, mas nós precisamos entender isso que já aconteceu conosco e perseverar na caminhada com o Senhor. Precisamos de fato abraçar isso pela fé. Interessante que nós entendemos isso bem. Nós sabemos que para que nós possamos nos aproximar de Jesus tem que ser pela fé, porque os nossos atos de justiça, segundo a palavra de Deus, são como trapos de imundícia. Então é necessário fé para saber que o Senhor pagou esse pecado, os nossos pecados, as nossas transgressões, e nós precisamos de fato de confessar os nossos pecados e pedir ao Senhor que Ele possa nos perdoar. E para isso é necessário que nós possamos agir pela fé. Mas essa fé, ela não para aí. Essa fé, ela continua até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo vem aqui nos ensinando como nós podemos manter essa caminhada de fé, como nós podemos de fato receber essa vitória que foi ganha para nós na cruz do Calvário e perseverar andando nessa pegada de vitória, porque não adianta nós sabermos e compreendemos disso de uma forma intelectual e isso não fazer diferença nas nossas vidas. Tem verdades que nós temos que vivê-las, porque se nós não vivemos essas verdades, elas se transformam para nós somente em informações. Só abrir aqui um parênteses, nós vamos começar no mês que vem alguns vídeos pequenos de 3 minutos que nós vamos tratar de alguns temas específicos, temas relevantes que vai ser com certeza edificante para a sua vida. Primeiro que nós já gravamos, nós estamos falando sobre a sabedoria. E uma das coisas que nós colocamos ali, que as pessoas elas estão repletas de informações. E as informações elas de fato não são sabedoria. Não são. As informações vêm e vão. E hoje nós temos muitas fontes de informação, não é verdade? Mas se nós não vivemos aquilo que nós estamos aprendendo, que nós estamos recebendo, não deixa de ser informação. Não passa de informações. Tampouco é inteligência. Inteligência também é um dom de Deus, é uma dádiva do Senhor, mas tampouco é sabedoria. Sabedoria é quando nós entendemos e discernimos a vontade de Deus e resolvemos obedecer aquilo que o Senhor está nos ensinando. E isso faz toda a diferença na nossa vida, porque muitas vezes os adolescentes sabem muitas coisas e têm muitas informações, mas aquelas informações não se transformam em vida e maturidade para elas, porque aquilo não passa do intelecto. Elas aprendem aquilo, enxergam aquilo, mas não conseguem viver aquilo que estão aprendendo. Sabe o que acontece? Esquece. A nossa maturidade vem quando nós recebemos uma informação, cremos naquilo e aplicamos isso na nossa vida. Isso faz toda a diferença. Então Paulo vem aqui nos dar alguns conselhos para que nós possamos de fato viver uma vida de vitória. E a primeira coisa que Paulo fala nesse texto aqui no versículo 58 é o seguinte: portanto, meus amados irmãos, está falando para você, está falando para mim, está falando para a igreja. Primeira coisa, ele fala assim: sede firmes. Você já tem a vitória em Cristo Jesus. Vocês já foram comprados pelo sangue, o sangue do Cordeiro Jesus, uma nuvem de glória está sobre vocês, a proteção do alto está sobre vocês, porque a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos, para que eles possam ministrar, os seres ministradores, sobre quem? Sobre aqueles que hão de herdar a salvação. Quem que é? Para mim e para você. Então uma ordem no céu, já há uma palavra de Deus a seu respeito, para que os anjos do Senhor possam estar acampando ao redor daqueles que o temem. Quem que são esses? Somos nós, amém? Pode dar glória a Deus? Somos nós, há uma ordem celestial a seu favor.
Agora, para que nós possamos entender e manter, né, nessa caminhada de fé, de perseverança na palavra do Senhor, o Senhor nos ensina aqui através do apóstolo Paulo que nós devemos ser firmes. O que significa ser firme? Ser constante, estar estabelecido, estar fixado. É necessário de fato que nós possamos ser firmes. Amém, igreja? Você é firme? Amém, igreja? Não estou muito firme não, pastor. Estou meio assim, o negócio está meio feio, o negócio está... Tem gente que tem dificuldade com esse quesito aqui. Começa uma coisa e não consegue terminar. Às vezes, ao invés de ser, de fato, colocado no lugar e crescer naquele lugar que foi colocado, a pessoa fica insatisfeita e começa a mudar, e começa a tentar fazer outras coisas. Ela nunca, de fato, é fixada, ela nunca é consolidada, ela não é constante. Vivemos num mundo que as pessoas são inconstantes. Aí quando você olha a palavra de Deus, você se assusta, porque a palavra do Senhor, Ele compara o homem, que é inconstante, com uma onda do mar, lá em Tiago. Quando você vai lá em Salmos capítulo 1, deixa eu ler para você, Salmo capítulo 1, diz o seguinte, olha a comparação que a palavra faz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele faz a primeira comparação, ele fala assim, no 3, ele é como, preste atenção, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será o quê? Bem sucedido. Aí ele faz a segunda comparação. Olha como é que a Bíblia é bem precisa. Os ímpios não são assim. São, porém, aí ele faz a segunda comparação, são como a palha. Então você tem a árvore plantada junto às águas correntes, e você tem a palha, que o vento vem e dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Gente, é sério. Então, o Senhor nos chama para que possamos ser firmes naquilo que nós cremos. Se nós cremos que nós temos a vitória em Cristo Jesus, se nós cremos de fato, se exercemos fé e cremos que o Senhor Jesus Cristo nos salvou quando Ele foi naquela cruz do Calvário, Ele nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se nós cremos nisso de fato, nós temos que ser firmes. Nós não podemos de forma nenhuma ser inconstantes naquilo que nós fazemos. Nós não podemos permitir que a nossa fé ela fique vagueando naquilo que nós fazemos. Eu fico comparando como uma árvore. Imagina uma árvore, se você plantar ela aqui um dia, depois você fala assim, eu acho que não está legal aqui não, vou tirá-la daqui e vou plantá-la lá. E depois, em determinado tempo, você fala assim, não acho, também não está ali, a sombra não ficou do jeito que eu gostaria, eu vou tirar essa árvore dali e vou colocá-la lá atrás. O que você acha que vai acontecer com essa árvore? Provavelmente ela vai morrer, porque ela não foi fixada, ela não foi firme no lugar que ela deveria estar. E assim acontece com muitas pessoas. Estava pensando, os irmãos me conhecem, trabalhei muito tempo com carpintaria, e estava pensando na questão dos pregos, Prego é uma coisa interessante. O prego, me lembrei do meu pai. Meu pai, ele tinha uma questão seguinte, que ele, quando ia colocar um prego, ele pregava o prego assim, e ficava, quase que pendurava no prego assim. Então, para ver se o prego estava firme, ele mesmo pregava, ele mesmo tirava. Mas o prego, na verdade, para que ele possa
né, você quando vai colocar um quadro, as irmãs que vão pendurar uma planta em casa, uma coisa assim, tem que ter algumas coisas que são necessárias pensar antes de fazer isso, não é verdade? Por exemplo, qual a profundidade desse prego? Se for um prego pequenininho, ele não vai segurar essa planta pesada que você tem aí. Então você vai ter que pensar, tem que ser um prego mais profundo, não é verdade? Porque tem um peso aí. Então há uma análise antes de fazer isso. Você vai pensar onde que você vai colocar. Você não vai colocar um vaso de flor no meio do corredor para as pessoas passarem e bater a cabeça. Então você tem um lugar específico para que você possa colocar. Então tudo isso são coisas simples e práticas na vida da pessoa, mas que nós pensamos antes de fazer. Nossa caminhada com o Senhor é mais ou menos assim. Nós precisamos ser firmes na caminhada, mas o que nos dá essa firmeza é a profundidade que nós temos em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas são rasas. As pessoas não querem, né, se desdobrar para que possam aprofundar nas coisas de Deus. E às vezes começa a caminhada e a gente não vê aquela palavra se cumprindo lá de Provérbios, que diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai clareando mais e mais, ou seja, né, até ser dia perfeito. Ou seja, Deus nos chama para que nós possamos crescer, para que nós possamos progredir na nossa caminhada de fé. Isso requer profundidade, isso requer que nós possamos ser fixados, isso requer que nós possamos entender propósito e limites na nossa vida. Quando você vai construir uma casa, você pensa em algumas coisas parecidas. Por exemplo, onde que eu vou construir? Fala de limites, né? Qual o propósito dessa casa? Vão ter quantos quartos? Quantas pessoas vão viver aqui nessa casa? Fala de propósito. E a gente consegue, quando se trata de questões físicas, lidar com isso muito bem, mas quando se trata de questões espirituais, parece que a gente fica confuso, a gente não entende, e aí nos tornamos rasos, e nós não conseguimos ser, né, firmes na obra do Senhor. Agora, presta atenção, em Cristo Jesus, na nossa fé, a gente não pode ficar vagueando, a gente não pode ficar como as ondas do mar, como diz lá Tiago. Um dia crê, um dia não crê. Um dia quer, um dia não quer. Um dia faz, um dia não faz. Não pense esse homem que vai ter do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo, o quê? Dobre. Não pense que vai conseguir uma coisa da parte do Senhor. Até mesmo quando ele pede e fala para que nós possamos pedir e orar por sabedoria, ele fala assim, ele faz peça, mas peça com fé. E ele vai te dar, nada duvidando. Então a firmeza de propósito, isso nos faz com que nós possamos caminhar na nossa vida cristã, tendo vitórias. Nós já temos a vitória em Cristo Jesus, mas nós temos que continuar tendo vitórias, porque os inimigos, né, eles estão aí, gente. Preste atenção, ligue aí a sua rede social, vê aí as tentações, vê aí as propostas que o mundo oferece. Nós temos clareza que existe um inimigo atuando por trás de tudo isso. Então nós não somente recebemos a vitória da cruz pela fé, mas nós temos que andar nessa vitória. Então Paulo, primeira coisa, fala assim, sejam firmes, não fica vagueando, não fica mudando, trocando. Tem gente que troca de roupa, troca de marido, troca de igreja, vai trocando, para ver se vai dar certo. E a palavra do Senhor vem justamente dizendo claramente para mim e para você, seja firme naquilo que você faz, seja convicto naquilo que você faz, seja perseverante naquilo que você se dispôs a fazer no Senhor. Não pode começar, terminar, fazer como se estivesse fazendo de qualquer jeito, porque ai daquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito. Estão recebendo aí, igreja, em nome de Jesus? Em nome do Senhor Jesus, recebe aí no teu espírito, e essa primeira coisa, seja firme. Mas ele não para, ele fala assim, agora, além de ser firme,
vocês têm que ser inabaláveis, né? Inabaláveis. Primeira coisa, quando você é firme, primeiro você, né, tem que ser estabelecido. Por quê? Porque se a casa já tiver caído, já se abalou, meu. Então essa casa tem que ser levantada primeiro. Essa casa tem que ser edificada primeiro. Mas Paulo vem e fala assim, ó, sejam inabaláveis, ou seja, não fique, né, vagueando, mas quando soprar o vento sobre a sua casa, quando soprar o vento sobre a sua vida, quando vier as tentações, quando vier as dificuldades, quando vier as tribulações sobre ti, continue o quê? Inabalável. Ou seja, não permita que isso venha te abalar a sua fé, a sua caminhada, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Lá em Hebreus fala que todas as coisas serão abaladas. E nós estamos vivendo num tempo que nós estamos vendo isso claramente. A terra está abalada, igreja. As coisas estão sendo abaladas, né? Ministérios, países, nações, governos, instituições que você fala assim, isso não, isso aqui é forte, isso aqui é grande, isso aqui é poderoso, está sendo abalado. A minha oração é que a sua fé não seja abalada. Minha oração é que a sua caminhada com Deus não seja abalada, né? Olha bem, Hebreus, ele fala claramente isso, que todas as coisas, está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 27, serão abaladas. O Senhor vai substituir pelas coisas que não podem ser abaladas. As coisas que o Senhor Deus tem apresentado para nós. Quando Paulo começa a discorrer aqui no capítulo 15 sobre a ressurreição, sobre o corpo, né, que o Senhor nos dará, o corpo ressuscitado, um corpo diferente, um corpo que não está sujeito ao cansaço, um corpo que não está sujeito à velhice. Oh, glória a Deus, hein, irmãs? Um corpo que não está sujeito às coisas que o mundo, muitas vezes, o sistema que nós estamos vivendo, a gente tem que lidar com isso. A irmã vai fazer ginástica, né? Custa fazer ginástica, né? Fala assim, agora eu vou começar a fazer a ginástica, abençoada. Quando vê, o joelho não dá conta. O joelho não falou, né, que ia fazer, mas não convenceu o joelho, só foi na mente. O joelho não estava sabendo que agora que você ia começar a exercitar e fazer essas coisas aí. Por quê? Porque o nosso corpo é débil. Nós estamos sim envelhecendo. Mas Deus tem preparado para nós coisas, né, que não envelhecem. Deus tem preparado para nós coisas que não estão sujeitas à corrupção. O incorruptível está por vir sobre nós. É uma questão de tempo, gente. Isso são as promessas do Senhor. E isso não pode ser abalado. Ninguém pode roubar, né? A traça não pode corroer, gente. Não pode, porque é inabalável. É isso que Paulo está falando. Coloque os seus olhos nisso. Começa a colocar a sua atenção nessas coisas. Eu tenho certeza que muitas pessoas são decepcionadas, estão decepcionadas, ou seja com a igreja, ou seja com os pastores, ou seja com qualquer coisa, é porque os olhos delas estão voltados muito nas coisas desse mundo. A visão está muito terrena, gente. A gente não está conseguindo levantar os nossos olhos e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós não estamos conseguindo ainda, estamos olhando de uma forma horizontal, olhando para os homens, vendo aquele que acerta, aquele que erra, a quantidade de pessoas que tem, a quantidade de pessoas que não vieram. Por quê? Porque a gente está ligado demais ainda na terra. Uma vez que nós começarmos a olhar para o nosso autor e consumador, para o nosso Senhor Jesus, saber que a nossa salvação está mais perto agora do que quando nós cremos. O tempo está aproximando no nosso encontro com o Senhor. Tem gente que fala assim, não falo isso não, pastor. Tem muita coisa para me fazer. Tem que casar, tem que ter filho, tem que ter neto, tem que ter bisneto. Não é? A gente fica pensando num plano terreno, isso nunca acaba.
Eu quero ver os netos dos meus netos. Não, irmão, peraí, também não, né? Calma, menos, irmão. Menos, que o Senhor te dê muitos anos, mas peraí, né? Será que nós estamos desejosos de ver o nosso Senhor Jesus? Hoje nós cantamos aqui, né? Levantamos a nossa mão e falamos com o Senhor Jesus: Jesus, eu quero te abraçar. Será que de fato nós queremos abraçar Jesus, gente? Será que nós queremos mesmo? Ou o nosso amor por essas coisas aqui desse mundo tem tirado toda a nossa força? E a gente, quando começa a pensar nas coisas por vir, a gente até balança a cabeça falando bem. Tinha um irmão no nosso meio que pensava e falava dessa forma. Tem coisa que falava assim, ó, pensando bem, melhor nem pensar. Olha a filosofia do cara. Tem gente que está mais ou menos assim, quando começa a pensar, aí se torna facilmente abalável, pois o sistema que nós estamos vivendo, as coisas que nós estamos presenciando, nada, absolutamente nada, está estruturado para sempre. Nações sobem e nações são abatidas, gente. Estados Unidos da América tem 244 anos. Foi estabelecido como nação em 1776. Então é uma nação nova ainda. Se nós compararmos, por exemplo, com o Egito, com Israel, né, com outras nações, com a Europa, né, a Inglaterra, por exemplo, são nações já tem muitos anos. E nós, o Senhor nos deu a graça de viver, talvez, nesse país. Nós temos desfrutado de muitas coisas aqui. Eu sei que muitos aqui ainda não são cidadãos, não são, né, não têm os papéis e sonham com isso. E eu creio que é um bom sonho. E que nós também devemos ser agradecidos e orar por essa nação. Jeremias explica isso lá na carta que ele recebe da parte do Senhor. Ele passa a nação de Israel que estava na Babilônia, né? Jeremias capítulo 29 fala que nós devemos orar pela nação, pela cidade que nós fomos enviados. Então nós devemos orar pela Filadélfia, pela Pensilvânia e pela nação americana. A Bíblia também nos ensina a orar pelos governadores, por aqueles que estão investidos de autoridade. Isso é bíblico e isso agrada o coração do nosso Deus. Agora, preste atenção, não coloque a sua esperança nessa cidade, não coloque a tua esperança nesse país, porque todas as coisas debaixo da terra vão ser abaladas. É uma questão de tempo. A nossa esperança deve estar no nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa vida, na presença de Deus. Ele não vai nos decepcionar, igreja. Ele não vai, porque Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor de todas as coisas. Quando a nossa confiança está no Senhor, aí nós podemos de fato, né, caminhar de uma forma que a gente não vai ficar decepcionado, a gente não vai ser abalado. E a última coisa que Paulo fala e nos encoraja aqui, é para que nós possamos, nesse versículo 58, ser sempre, sempre, sempre abundantes na obra do Senhor, porque as coisas que nós fazemos em Cristo Jesus, né, o trabalho do Senhor não é o que, igreja? Em vão. Tem que ter consciência disso. O trabalho que nós fazemos no Senhor não é em vão. Então, seja abundante na obra do Senhor. Eu creio que o envolvimento, muitas vezes nós encorajamos as pessoas a se envolver com o ministério, se envolver com a obra. Preste atenção, não é porque nós temos preguiça de fazer, não. Não é porque nós não queremos fazer, mas nós temos consciência que quando você se envolve com as coisas de Deus, Deus te traz um respaldo sobrenatural para que você possa suportar, para que você possa lutar, né, as lutas do dia a dia. Deus vem com uma bênção sobrenatural para aqueles que se dispõem a servir o Senhor. Isso é bíblico. Quando você vai lá em Mateus capítulo 28, né, quando nós chamamos o ID de Deus,
ele traz uma promessa lá no final, ele fala assim: eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Com quem que ele vai estar? Ah, não, ele vai estar com todo mundo. Não, o contexto ali fala que ele estará com aqueles que entendem o ide de Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho dito, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem a promessa: eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Então é para aqueles que se dispõem a servir, né, ao Senhor, aqueles que se dispõem a estar envolvido com a obra do Senhor. Por isso que Paulo fala assim, ó: vocês já tiveram a vitória na cruz, vocês já alcançaram a vitória em Cristo Jesus, mas agora, portanto, porque vocês tiveram, vocês sejam firmes, vocês sejam inabaláveis e sempre, né, abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho do Senhor, ele não é em vão. Preste atenção nisso, isso vai trazer saúde para a sua vida, porque quanto mais você se afasta das coisas de Deus, você se preocupa mais com você, e você se torna o centro da sua vida, você se torna o ídolo da sua existência, você tem um trono ali que ninguém entra, ninguém sobe, ninguém, né, não está, só tem um ali que é o eu, e esse trono aí foi estabelecido por Senhor Jesus reinar. O trono do teu coração foi estabelecido por Senhor da glória reinar, e ninguém outro. Não, eu não pode ocupar o trono que é de Jesus. Está me entendendo, igreja? Então, portanto, sejam, né, firmes, inabaláveis e sempre constante, abundante na obra do Senhor. Aqui, gente, para que acontecesse esse culto, nós tivemos vários desafios. Para que nós tivéssemos nossa escola de maturidade, nós tivemos vários desafios. Nós tivemos de colocar um pano lá, uma coisa assim, meio cabana, meio, né, parecendo cigano, para o sol não bater na cabeça dos irmãos. Nós tivemos que carregar uma água, nós tivemos ali de ter um ambiente, de carregar cadeiras. Para que isso acontecesse aqui, alguém teve que vir aqui mais cedo, ligar os ar-condicionados, colocar essa cadeira aqui no lugar que você está sentada aí, espalhada de uma forma organizada, né? Um dia antes, pessoas tiveram que vir aqui para limpar esse ambiente, para que você tivesse um ambiente confortável, cheiroso. Então a obra do Senhor está acontecendo, gente. E essas pessoas que se dispõem a servir Deus, o Senhor, elas são de fato respaldadas pelo céu. Creia nisso. Isso que nós pedimos, né, e nós encorajamos as pessoas a ser abundantes na obra do Senhor, é para que você tenha saúde espiritual. É para que você entenda que o Senhor vem com respaldo sobre a sua vida, e não somente sobre a sua vida, mas sobre a sua casa. O Senhor nos respalda, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos anima, o Senhor nos faz isso, o Senhor nos cuida de uma forma especial. Por quê? Porque nós estamos envolvidos na obra do Senhor. Então eu queria, né, deixar para você isso que você está ouvindo nessa noite. Você quer ter vitória em Cristo Jesus? Amém, igreja? Creia no sacrifício que foi feito por ti. Creia com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E quando você entendeu essa verdade, você fala assim: eu não posso somente receber isso e ficar olhando as coisas. Eu tenho que me dispor agora a servir, porque eu fui tirado de um lugar de trevas e me foi colocado agora num lugar de luz. Então agora eu vou servir o meu Senhor. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Você não é salvo porque você trabalha. Você não tem um status maior porque você está fazendo alguma coisa para Deus. Mas eu quero te dizer que o céu se move quando você se dispõe a se envolver com as coisas do reino de Deus. O Senhor dá ordem aos seus anjos, né? Porque de fato o Senhor, mais do que ninguém, Ele sabe que é uma guerra espiritual, que tem inimigos aqui, né, rodeando muitas vezes para espreitar a igreja, para trazer peso. Opressão é isso, é peso, gente.
é peso, é falta de força, é falta de alegria, é falta de disposição, é falta, né, de coragem muitas vezes. O Senhor sabe disso, muitas vezes isso é um mover espiritual e a gente não está entendendo. Mas quando nós nos, né, decidimos de fato sermos abundantes na obra do Senhor, vem um respaldo celestial sobre as nossas vidas. E eu queria deixar você com essa palavra e pedir você, né, que você possa estar meditando nisso. A obra tem que ser realizada, ela não pode ser realizada por uma pessoa, por duas pessoas, a obra da igreja. Nós estudamos nos grupos pequenos sobre Jetro e o conselho de Jetro, né? Quando ele viu Moisés sentado lá em uma multidão de pessoas, esperando ali para que pudesse ter uma palavra de Moisés. Aí chega o homem de Deus e faz esse negócio aqui, você vai matar o povo. Você está sentado e o povo está em pé aqui, desde manhã até a noite. Quem que aguenta isso? Você vai morrer e o povo vai morrer. Então agora você vai fazer assim, você vai escolher homens capazes, homens de verdade. E você vai chamar esses homens para que possam estar envolvidos com a obra do Senhor. Toda causa difícil vai trazer para você. Agora as pequenas, eles podem resolver. Em outras palavras, gente, tem espaço para todo mundo trabalhar. Tem espaço para todo mundo estar envolvido na obra do Senhor. Nós precisamos disso e você precisa para a sua saúde espiritual. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu queria saber se a Miriam está por aí. Não? Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. E você lembra da canção que nós cantamos aqui? Essa canção é bíblica. Quem que deu essa canção foi o Senhor. Ele chamou Moisés um dia e ele dá algumas orientações claras sobre o povo. E ele fala assim, ó, Moisés, é assim que você vai fazer, você vai chamar Arão e você vai ensinar Arão como abençoar o povo. Está lá em Números capítulo 6, a partir do versículo 22, diz assim: Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e os seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, e você vai dizer assim: o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. 26 diz assim: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse levantar suas mãozinhas assim. Está aí a mim? Então nós vamos cantar. Sabe, isso é uma oração. Isso é uma ordem do Senhor. Aqui, isso não é invenção de homens, tá, igreja? É o Senhor que manda. O Senhor chama especificamente a Moisés. E ele fala assim, olha aqui, Moisés, preste atenção aqui. É assim que você vai ensinar os ministros. Assim que você vai ensinar os sacerdotes. É assim que você vai ensinar para que eles possam abençoar o povo de Deus. E é assim que nós vamos fazer nessa noite.